Rapaz, e essa treta aí entre o tio Sam e o dragão chinês? Meu nome é Tomás Barros, esse é o Estúdio 240 Podcast. Seja muito bem-vindo. Nesse episódio, eu vou trazer aqui para você um resumo da história que culminou até o momento que vivemos dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, tá? Então eu vou trazer aqui um contexto histórico e vou trazer o contexto atual dessa batalha que esses dois gigantes vêm enfrentando. Todas as fontes e links estarão no post no site www.estudio240podcast.com.br. Sente-se e fique confortável que nós vamos começar. Primeira coisa que a gente precisa entender é que do século XVIII até recentemente, a China se deslocou de um país extremamente fechado para a posição de segunda maior economia no mundo. A China é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial, atrás apenas da Rússia e do Canadá, e conta com a maior população do mundo, de acordo com a Época Negócios de 2018, com população de 1.384.688.986 habitantes. Mas, de acordo com projeções da ONU, deverá perder esse título em 2022 para a Índia. E hoje, a China, além de tudo isso, é o segundo maior PIB do mundo. E dependendo de como seja feito o cálculo, alguns economistas consideram inclusive a China o maior PIB do mundo, por existirem algumas evidências de que há uma redução artificial nos números chineses por um interesse do governo chinês. Mas entrando no contexto do resultado histórico que nos trouxe até esse cenário, após as guerras do ópio e todo o doloroso processo de abertura do mercado chinês para a comercialização com o mundo, invasões japonesas e batalhas políticas, no ano de 1949, o Partido Comunista Chinês vence o Partido Nacionalista Kuomintang, sob a liderança do conhecido Mao Tse-tung. Isso tratando-se de China continental, que é o que nos interessa no podcast. O caso de Taiwan não vai ser abordado por estar um pouco distante, talvez em algum episódio futuro, pois o que importa nesse episódio é a China continental ou China comunista. Após todos esses eventos, sob o governo de Mao Tse-tung, várias reformas foram feitas no Estado chinês e uma das maiores é a que ficou conhecida como Grande Salto para Frente, de 1958, criado por Mao Tse-tung, que se pautava principalmente na indústria e no campo, inicialmente com bases muito próximas às da União Soviética, com grandes investimentos em indústria bélica e indústria pesada, como a siderurgia, por exemplo. Obviamente, toda a estrutura industrial daquele momento era pertencente ao Estado, e juntamente com a coletivização das fazendas, com o objetivo de abolir a iniciativa privada, executando a pauta comunista. Com a falha do processo planejado por Mao Tse-tung, por inúmeras vias, e o seu plano de desenvolvimento industrial fracassar, além da saída dos soviéticos da participação dos planos de Mao, inicia-se o período conhecido como a Grande Fome Chinesa, que se estendeu de 1958 a 1961, onde haveriam morrido milhares de chineses ou até centenas de milhares de chineses de fome. Tá? Inclusive, esse período onde muitos chineses tiveram que se alimentar com grilos e através de formas não muito ortodoxas de alimentação, aí nasce o mito, onde até hoje é um fator turístico lá na China, onde pessoas vão para se alimentar de grilo, escorpião, mas isso vem de um período, tá? Não é normal que as pessoas na China se alimentem dessa forma. Após os acontecidos, então, Mao Tse-tung inicia uma revolução cultural, a fim de recuperar sua popularidade junto à população e ao Partido Comunista Chinês. Começa a haver uma forte desassociação e rivalidade entre China e União Soviética, com o rompimento dos laços entre as duas nações, na década de 70.
Após o rompimento, a China começa a estreitar relações com os Estados Unidos, com um dos principais fatos que comprovam essa aproximação, o estabelecimento de uma cadeira da China comunista no Conselho de Segurança da ONU. A partir da morte de Mao Tse-tung, em 1976, a liderança do governo chinês passa para Deng Xiaoping, que promove outra série de reformas com o objetivo de modernizar a China, a partir do que o próprio líder chamou de Segunda Revolução Chinesa, trazendo, inclusive, fortes elementos capitalistas para o até então absolutamente comunista Estado. Após as reformas de Deng Xiaoping, diferente do regime de Mao Tse-tung, os trabalhadores agrícolas poderiam passar a comercializar suas produções e pagar salário aos trabalhadores, criando um modelo de agricultura basicamente capitalista, dentro do socialismo chinês. Na década de 1980, instituem-se então as ZEEs, ou Zonas Econômicas Especiais, onde, nas regiões econômicas mais importantes da China, são dados vários incentivos fiscais, onde muitas indústrias mundiais começam a se instalar em território chinês, através de um sistema onde as empresas estrangeiras deveriam se associar com uma empresa chinesa, formando uma nova empresa com capital de ambas, e também com gestão compartilhada entre as acionistas, entregando assim um ambiente bem mais barato de se produzir para essas grandes empresas mundiais, majoritariamente ocidentais, ao mesmo tempo que transferia bastante tecnologia para as empresas locais chinesas, de forma a transformar essas indústrias em grandes players, inclusive a nível mundial. O processo fez com que muitas indústrias tirassem suas produções parcialmente ou até totalmente de territórios ocidentais, tais como Europa e América do Norte, e migrasse para a China, a partir das grandes vantagens econômicas oferecidas nas zonas econômicas especiais, e da mão de obra bem mais barata que em seu território de origem, o que transformou a China no que conhecemos hoje e que é relevante para explicar o problema entre China e Estados Unidos atualmente. Eis que chegamos a 2018. Uma das grandes promessas da campanha que elegeu o presidente Donald Trump era de que ele traria de volta as indústrias para solo americano, trazendo uma maior oferta de empregos, o que de fato tem acontecido, já que atualmente os Estados Unidos conta com um nível de 3,6% de desempregados, a menor taxa desde 1969, de acordo com o G1. Uma das estratégias de Donald Trump para trazer de volta a competitividade industrial para os Estados Unidos seria aumentar as tarifas dos produtos chineses e, dessa forma, incentivar o mercado interno que teriam preços mais próximos e mais competitivos. Outra questão, já menos discutida, é a questão da balança comercial China e Estados Unidos. Por exemplo, em 2018, os Estados Unidos teria faturado em vendas para o território chinês em torno de 120 bilhões de dólares. E aí o problema é que, na contrapartida, a China teria vendido para os Estados Unidos em torno de 539 bilhões de dólares em mercadorias para os Estados Unidos, o que deixa, de fato, os americanos numa posição bem desconfortável nessa troca. Dados os números, Trump então faz uma promessa para sua base eleitoral, onde ele diz que não permitirá que esses números se repitam e começa a aplicar o seu projeto que ele denomina de America First, numa série de medidas protecionistas. A grande questão é que a China é a segunda maior economia do mundo e, obviamente, respondeu subindo as tarifas de produtos americanos dentro do mercado chinês, o que causou grande dano no mercado mundial, pois quando você impõe tarifas mais elevadas, o mercado tende a recuar, e quando as relações entre as duas maiores potências do mundo se complicam e causam recuo no mercado, isso é sentido no mundo inteiro. Após os acontecidos, os Estados Unidos resolvem contra-atacar através do boicote à Huawei, uma das maiores marcas chinesas de produtos eletrônicos. A Huawei começou como fornecedora de partes para aparelhos de telecomunicação e hoje é um dos maiores players mundiais, produzindo desde modems para conexão doméstica e móvel de internet até celulares de ponta, superando inclusive grandes marcas históricas no mercado como a Ericsson, marca sueca. Uma das atitudes que os Estados Unidos tomou contra a Huawei, sob a acusação de que a marca estaria espionando instituições e cidadãos americanos, foi a proibição de empresas americanas de fazerem negócios com a marca.
e isso acabou fazendo com que o Google fosse proibido de fornecer o sistema operacional Android para smartphones da marca Huawei. A proibição do uso do Android iria complicar muito o desenvolvimento tecnológico da Huawei e prejudicaria muito o acesso ao usuário, já que o sistema Android é o sistema operacional de smartphone mais popular do mundo, com muitos aplicativos desenvolvidos para ele e com uma aceitação muito ampla pelos usuários no mundo inteiro. Algumas surpresas acabaram sendo que a Huawei já estava preparada, com um sistema operacional próprio, pronto para ser lançado, com sua nova tecnologia 5G em vias também de ser lançada, sendo até 100 vezes mais rápida que a 4G que usamos atualmente. E muito ainda se questiona de como as coisas irão acontecer daqui para frente. E talvez essa ação possa vir inclusive a prejudicar a manutenção do sistema Android pelo mundo, já que com o sistema novo desenvolvido pela Huawei, temos agora um terceiro grande concorrente no mundo dos smartphones, Android e iOS, que é o sistema exclusivo da Apple, e agora esse terceiro que vai ser lançado pela Huawei. E ainda muito se questiona nas consequências que isso vai trazer para o mundo da tecnologia. Mas voltando para os impactos que essa guerra comercial vem causando, temos um dos mais nocivos, que é o recuo do mercado mundial, que de acordo com o FMI já é maior que o previsto no relatório de outubro de 2018. E de acordo com o International Monetary Fund, ainda há riscos não só que o crescimento venha a reduzir, mas que haja retração no mercado mundial, o que a longo prazo tem péssimas consequências. Mas claro, que como toda crise, existem problemas, mas também existem boas oportunidades. Com a sobretaxação de alimentos provenientes dos Estados Unidos, o Brasil passa a ser um fornecedor muito mais atraente para o mercado chinês, o que pode ser muito bem aproveitado pelo mercado nacional e trazer bons frutos a curto prazo, por exemplo. O que já começou a acontecer, inclusive de acordo com a BBC News, desde o início desse embate entre Estados Unidos e China, o mercado exportador de alimentos brasileiro já vem tendo um crescimento muito interessante, principalmente no que diz respeito a exportações para a China. Outra boa oportunidade que o Brasil pode ter na venda de produtos manufaturados para os Estados Unidos, já que esses apresentam um percentual relativamente baixo nas nossas exportações, também de acordo com a BBC News. Mas no fim de tudo, embora com um ano já completado nessa guerra comercial, nem todas as consequências puderam ser medidas, analisadas ou até sentidas. E esse podcast, como dito inicialmente, foi basicamente uma introdução. Vamos ficar bastante atentos e acompanhar o que vai vir pela frente. Agradeço a Igor Gnomo por sempre ceder suas músicas para dar mais vida a esse podcast. E agradecemos também a Caso Ferrageiro, que traz esse podcast até você através da sua incansável vontade de disseminar o conhecimento ao longo de seus quase 100 anos de história. Vejo você na próxima e até logo!